Olá, meu nome é Ana Clara. Olá, meu nome é Breno. Olá, meu nome é Felipe. Eu sou Leonardo. E eu sou Daniela. Nós somos acadêmicos de Ciências Biológicas da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul. E hoje nós viemos trazer para vocês métodos alternativos com base da biologia celular. Boa noite, meu nome é Leonardo Oliveira, eu sou acadêmico do curso de Ciências Biológicas da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, no Embu, em Campo Grande. Nós hoje teremos a aula de célula e divisão em núcleo celular e também vamos abordar o conteúdo de DNA. E para iniciar nossa aula, a Daniela vai apresentar o conteúdo de célula e após a apresentação da aula da Daniela, o Felipe vai apresentar o conteúdo de divisão e núcleo celular. A Daniela, ela é acadêmica do curso de Ciências Biológicas, é licenciatura da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, no Embu, Instituto de Biociências, em Campo Grande, e o Felipe também é acadêmico do curso de Ciências Biológicas, licenciatura na Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, no Instituto de Biociências, em Campo Grande. Então, agora eu passo a palavra para a Daniela e ela vai apresentar a aula para nós. Olá, tudo bem? Eu sou a Daniela e hoje eu vou estar falando para vocês um pouquinho sobre células. O objetivo do nosso trabalho é extração de DNA. E os métodos que nós usamos foi extração de DNA da cebola e do morango. Mas antes da gente ir direto para o experimento, nós temos que vir um pouquinho para trás para falar da parte teórica. Então, eu vou falar para vocês um pouquinho sobre células e assim os nossos companheiros, os nossos professores Felipe e Leonardo vai estar explicando um pouquinho para vocês também pelos demais slides. Então, eu vou falar um pouquinho sobre células, tá? E eu vou dar início agora. Células são unidades básicas de organismos completos. Todos os organismos, exceto os vírus, são constituídos por células, tá? Exceto os vírus. Esses organismos se classificam em duas partes, unicelular, que é composto somente por uma célula, e pluricelular, são mais de uma, tá? E existem dois tipos básicos de células, as mais simples e fundamental de classificação dos organismos, que se baseia na ausência ou presença de um núcleo, sendo essa classificação procarionte e eucarionte. Uma característica mais marcante de uma célula procarionte é a ausência de um núcleo definido. Isso quer dizer que o material genético não está envolto por uma membrana nuclear, portanto, fica disperso assim, no citoplasma. Nos procariontes, são encontrados ainda cromossomos bacterianos ou plasmídeos. O cromossomo bacteriano possui um gene que codifica as proteínas necessárias para o funcionamento de uma célula. Já nos plasmídeos, os genes que se codificam proteínas e relacionam algumas funções adaptativas com a resistência de antibióticos. As células procariontes, elas podem ser chamadas de procariontes, procariotos e procarióticas. São desprovidas de mitocôndria, complexo de Golgi e retículo plasmáticos. E elas têm uma falta de membrana nuclear, no que faz com que seu DNA fique disperso no citosol. A célula eucarionte, essas são mais células mais complexas, possuem uma membrana nuclear individualizada e vários tipos de organelas. São células que possuem um núcleo bem individualizado, delimitando o envoltório nuclear. Nesse grupo, nós podemos encontrar células animais e células vegetais. O citoplasma é envolto por uma membrana plasmática. O núcleo possui envoltório nuclear. O citossol é a porção do citoplasma onde estão imersas as organelas e inclusões, que é formado principalmente de água, onde encontramos componentes orgânicos e inorgânicos dispersos. Aí, no próximo slide, nós vamos ver a anatomia de uma célula animal. Felipe vai nos ajudar aí colocando uma célula animal, tá? Aí nós podemos observar uma membrana celular, o seu núcleo, o nucleolo, que fica bem na parte central, tá? O lisossomo, o citoplasma e a mitocôndria. Tem o retículo endoplasmático, que é essa parte de amarelo, e o complexo de Golgi.
tá? No próximo slide, nós podemos observar uma célula vegetal, tá? Também composta por uma membrana nuclear, tem o nucleolo, o núcleo central, o retículo endoplasmático e o complexo de Golgi. Também possui uma parede celular, membrana celular, mitocôndria, citoplasma e cloroplasto. Aí eu vou estar falando um pouquinho também sobre o núcleo celular. Qual que é a função do núcleo celular? Controlar e comandar as funções celulares, tá? O local onde ele se localiza é esse local onde se localiza o material genético e os cromossomos. Possui uma parede dupla e cheia de poros chamados carioteca. Ele tem o seu nucleolo, a cromatina e o DNA. O DNA apresenta as informações genéticas, é uma dupla hélice com 4 bases. E a cromatina, nela são contidos os cromossomos. No próximo slide, a gente tem aqui a estrutura do núcleo, que possui o nucleolo, que é a parte central, aqui a parte de rosa. Temos a carioteca, poros nuclear e a cromatina. E agora, a base da divisão celular, o professor Felipe vai estar explicando para vocês. Bom, agora nós iremos começar a falar um pouco e relembrar sobre a divisão celular, a qual nós iremos começar a dividida por algumas fases, né, de interfase, mitose e meiose. Nós iremos começar pela fase de interfase, a qual vai ser o período que vai anteceder o início da divisão celular. Nessa fase, principalmente, a gente ainda vai conter na célula sua carioteca bem definida, o seu nucleoplasma ainda vai estar bem definido com o seu nucleolo e suas cromatinas, que são bem característicos e estarão definidos na célula ainda. Vai ocorrer aqui uma intensa atividade celular e a síntese do RNA. E a partir disso, a gente vai começar uma duplicação de cromossomos antes de começar a divisão. A interfase ela vai ser dividida, de certa forma, em 3 partes. G1, fase S e a G2, a qual a G1 vai preceder a duplicação do DNA, a fase S vai ocorrer a duplicação do DNA, e a G2 vai suceder o quê? Vai vir pós a duplicação do DNA. Aqui nesse slide nós temos a representação de quanto tempo dura mais ou menos cada fase. A fase G1 geralmente é a fase que mais demora para a célula ficar nessa parte da interfase. E pós a interfase, a gente entra no processo de mitose e meiose. As fases. Na G1, o DNA vai ser sempre constante, como podemos ver na interfase, no gráfico abaixo. Na fase S, quando ocorrer a duplicação do DNA, ela vai estar, de certa forma, fazendo um crescimento. E já na G2, quando iniciar a mitose, a gente vai ter uma quantidade de DNA retornando à sua quantidade inicial. E como é dito aqui, a interfase é sempre a fase mais demorada do que a mitose, correspondendo a 90% do tempo gasto de uma célula durante seu ciclo. Bom, agora nós iremos começar pelo processo de mitose, a qual vai originar 2 novas células com o mesmo número de cromossomos da célula inicial. A mitose vai ter sua importância para o crescimento de organismos multicelulares, a qual nós compreendemos ter muitas células, e vai ser de importância para o processo de regenerar os tecidos do corpo humano, ou regeneração de células do corpo. Abaixo a gente tem uma explicação bem rápida de começar pela replicação do DNA, nós temos o processo de mitose, e a partir disso nós vamos ter 2 células diploide, a qual diploide vai se dizer 2 células com mesmas características, semelhantes entre si. Bom, a mitose ela vai ser dividida em algumas fases, e eu irei desmembrá-las rapidamente aqui. A primeira fase da mitose será a prófase, que vai ser a fase mais longa da mitose, a qual vai ocorrer um aumento no volume do núcleo e os filamentos da cromatina vão começar a se condensar. Já os nucleus vão desaparecer e cada par de centríolos vai se dirigir para os polos da célula, como é representado nas imagens. Principalmente na imagem de abaixo, que a gente pode ver cada um indo para um polo. Vai se formar as fibras do fuso cromático e a carioteca fragmenta-se. Os cromossomos vão se prender às fibras do fuso, cada uma aos seus fusos. A próxima fase vai ser a metafase, a qual os cromossomos vão se alinhar em um mesmo plano da região da célula, que vai ser denominada placa metafásica ou equatorial, devido ao fato de se assemelhar com uma parte equatorial. As cromátides, as irmãs, vão estar ainda unidas pelo centro.
Já no citoplasma vai estar ocorrendo uma intensa movimentação das partículas e organelas que vão se dirigir ativamente para polos opostos da célula, e aqui os cromossomos vão atingir o limite máximo da sua condensação. A próxima fase vai ser a anáfase, a qual o centrômetro de cada cromossomo duplicado vai dividir longitudinalmente, ou seja, cada um vai para uma longitude, e vão se separar das suas cromátides agora. Essas cromátides filhas vão se passar a chamar cromossomos filhos, vide que cada um se separou, e vão ser puxados, obviamente, para os seus polos opostos das células orientados pela fibra de fuso. Quando os cromossomos filhos eles atingirem os seus polos, eles vão terminar na fase. E cada polo vai receber o mesmo material cromossomo de sua separação, a qual vai ser o cromossomo filho, que será igual ao do seu cromossomo mãe. Após isso, a gente vai para a telófase, que vai ser a etapa final da mitose, a qual os cromossomos filhos eles vão atingir os seus polos, vai desaparecer o fuso miótico, vai ter a reorganização da membrana nuclear, vai ter a descondensação dos cromossomos, vai ocorrer o reaparecimento novamente dos nucleolos, e as células filhas vão se separar, originando duas células idênticas, formadas com o mesmo número de cromossomos que a célula mãe originou, como pelos esquemas abaixo. Juntamente com o processo de anáfase, ali na anáfase, telófase ali, até a telófase, a gente vai estar ocorrendo o processo de citocinese, a qual vai ser o processo de divisão do citoplasma para formar as duas células. Ela, como é dito, vai se sobrepor aos estágios finais da telófase e da anáfase, anáfase e da telófase. Como é dito, ela começa na anáfase e vai terminar na telófase, ou começar na telófase e terminar na telófase. Na célula animal, a gente vai ter a separação no suco clívage e do anel contrátil para fazer a separação na citocinese. Já na célula vegetal, a gente vai começar com a separação do complexo de Golgi até a lamela medial, que vai dividir a célula vegetal em duas. Aqui nós temos uma representação mais completa da gente vendo na célula animal como representado na figura A, dessa divisão ali no anel. Assim como na célula vegetal, a célula vai se dividir ao meio. E por fim, nós chegamos ao fim da mitose. Agora nós iremos dar entrada no processo de meiose, a qual elas só vão ocorrer nas linhagens germinativas, ou seja, elas ocorrem nos gametas, tanto os masculinos como os femininos, e vai dar origem a 4 novas células com a metade do número de cromossomos a qual se tem na célula inicial. A sua importância da meiose vai ser tanto para a variabilidade genética, como eu disse, formação de gametas. Abaixo a gente tem uma representação, a qual no começo nós vemos a interfase dando início, meiose 1, e por fim a meiose 2, a qual vai originar no final as 4 células com N cromossomos. Aqui uma outra representação da duplicação do DNA, nós vamos ter a divisão 1 e depois a divisão 2. Bom, vamos dar início à divisão 1, a qual vai ter uma importância de separar os cromossomos homólogos e vai ser dividido em prófase 1, metáfase 1, anáfase 1 e telófase 1. Na prófase 1, a gente vai ter 5 estágios: o lelóptino, o zigótino, o paquítino, o diplótino e a discianese. No lepótino, os cromossomos vão se condensar e vão se tornar visíveis na célula. No zigótino vai ocorrer a sinapse, que vai ser o pareamento dos cromossomos. No paquítino vai ocorrer o closing over, que vai ser a troca de segmentos entre as cromátides não irmãs de um par. Já no diplótino, nós vamos ter uma melhor visualização das quiasmas, que vai ser o ponto de contato entre as irmãs cromáticas. E por fim, na diacinese, os cromossomos migram para o equador da célula, como é representado na imagem. Passando disso, nós vamos para a metáfase 1, que vai ser o pareamento de cromossomos homólogos na placa equatorial da célula, a qual a placa equatorial vai corresponder ao centro da célula, como é representado tanto na figura final aqui, como na figura central e na primária. Após a metáfase 1, nós vamos para a anáfase 1, que vai ser a migração dos cromossomos para os pólulos da célula. Então, como nós vamos ver na última figura, ela vai começar a ir para os pólulos das células, que são as partes mais finais assim da célula. Aí nós vamos para a telófase 1, que vai ocorrer a descondensação dos cromossomos, o reaparecimento do nucleolo e carioteca, e vai desaparecer as fibras do fuso. Como podemos ver, elas vão se concentrar muito nos polos e ficar muito juntas, então elas não estarão condensadas, elas já estarão descondensadas totalmente e conjuntas ali nos polos.
Após isso, nós vamos para a divisão 2, que vai ter uma importância de separar as cromátides irmãs, e obviamente elas vai ser divididas em prófase 2, metáfase 2, anáfase 2 e telófase 2. Na prófase 2, a gente vai ter a duplicação e migração dos centríolos aos polos opostos da célula. Então, ao invés delas irem literalmente para um polo de esquerdo, polo direito, por exemplo, elas vão tanto para o polo esquerdo de cima, literalmente, e polo esquerdo de baixo, em cima e embaixo. Então, elas vão se dividir literalmente em 4. Vai ter o desaparecimento da carioteca e nucleolos e vai ter a condensação novamente dos cromossomos aqui. Na metáfase 2, já vai ocorrer os cromossomos localizados, eles vão voltar para a placa equatorial da célula e vai ter as fibras do fuso ligadas aos centrômeros e a separação das cromátides irmãs. Então aqui a gente já começa a separação da célula em 2, antes do processo dela se dividir em 4. Na anáfase 2, a gente já vai ter a migração das cromátides irmãs para os polos opostos da célula, a qual elas já vão começar o seu processo de iniciação para se dividir em 4. Na telófase 2, a gente vai ter o reaparecimento da carioteca e nucleolo, a qual a gente já vai ter definido como vai estar cada núcleo da célula, vai ter a descondensação novamente dos cromossomos, e aqui a gente inicia também a citocinese na meiose, que vai ser a divisão do citoplasma, trazendo aí a última fase e finalizando literalmente a meiose, que vai ser a divisão da célula em 4. E por fim, a gente dá a entrada na próxima parte teórica sobre DNA proteína. Agora que a gente acompanhou a aula da Daniela e do Felipe, a gente vai entrar no conteúdo do DNA proteína. E antes da gente ver essa aula teórica, a gente vai assistir uma aula prática, experimento de aula prática, apresentado pela Ana, acadêmica do curso de Ciências Biológicas, licenciatura da Universidade Federal do Mato Grosso do Sul, e também da Brenda, também acadêmica do curso de Ciências Biológicas, licenciatura da Universidade Federal do Mato Grosso do Sul. E para falar um pouco do experimento e introduzir questões do experimento, eu vou passar a palavra para a Daniela e ela vai explicar para nós um pouco do experimento que vamos apresentar. Então, pessoal, chegou na parte do experimento, que é o principal assunto e objetivo do nosso trabalho, né? Que são métodos alternativos de ensino básico para o ensino fundamental. Nós sabemos a realidade das nossas escolas, que nem todas conseguem ter um equipamento para que os nossos alunos possam fazer uma observação de laboratório, né? Então, nós temos que procurar outros métodos para levar também, para que os nossos alunos possam ter um ensino de qualidade, que eles possam fazer observação dos células, né? Então, nós temos que procurar outros meios de mostrar isso para os nossos alunos. Qual que foi o nosso objetivo? Extrair o DNA da cebola, né? Que extraindo o DNA da cebola, a gente consegue fazer uma visualização ao olho nu e mostrar o seu aspecto, tá? Então, as membranas da cebola celular nuclear são compostas principalmente por lipídios e proteínas que se encontram aprisionadas na bicamada lipídica, né? Então, é por isso que a gente corta a cebola, é melhor fazer ela picada, porque a gente consegue romper as células para a liberação do núcleo, fazendo um desmembramento de cromossomos e seus componentes básicos, que são DNA, proteínas e a separação do DNA dos demais componentes celulares. Então, o material que nós vamos usar hoje é a cebola. Uma cebola todo mundo, a gente consegue levar para as nossas escolas, né? Para fazer o experimento, uma cebola, uma faca para a gente poder cortar a cebola, um copo para a gente poder colocar, porque esse experimento tem que ser levado a banho-maria. Então, nós vamos colocar essa cebola picada em um copo e levar com água, detergente e sal. E vamos colocar em banho-maria por mais ou menos 20 minutos, tá? Qual que é o procedimento? Picar as cebolas em pedaços bem pequenos, colocar num copo com mais ou menos 2 gramas de sal, cerca de 1 colher de chá, 10 ml de detergente e completar com um volume mais ou menos de 100 ml de água. Mexa, e nós temos que mexer, mas mexer devagar para não criar espuma, né, por causa do detergente.
E depois disso, a gente vai colocar em banho-maria e deixar por volta de uns 20 minutinhos. Passando esse tempo, nós vamos retirar, né, a mistura e para fazer um resfriamento, colocando numa vasilha com gelo, né, com gelo, e esperar mais ou menos uns 15 minutos para ter o resfriamento. Após o resfriamento, né, que depois que a gente colocou na bacia com gelo, nós vamos filtrar essa mistura, passar numa peneira recolhendo o líquido que vai ficar e adicionar 100 ml de álcool gelado, deixando escorrer bem devagarzinho pela borda. Isso irá formar fases superior, a fase alcoólica, e a fase inferior, a fase aquosa, que é a fase da água, né, que é a mistura da cebola que nós colocamos ali. Depois disso, vão se formar os fios esbranquiçados, que são aglomerados de molécula de DNA para análise, tá? Então, qual que é a função da cebola, do detergente, do sal? A cebola, ela foi usada por apresentar células grandes, que se rompem quando a cebola é picada, e além do DNA ser mais ampliado. O detergente se dissolve e as membranas lipídicas, além de desintegrar os núcleos e os cromossomos das células, da cebola, elas fazem a liberação do DNA com ruptura das membranas, né? E o conteúdo celular, incluindo DNA e proteínas que se soltam e dispersam na solução. Um dos componentes, que é o detergente, ele tem a solução lauril sulfato de sódio, que desnatura as proteínas, separando o DNA do cromossomo. Tá? E a adição do sal no nosso experimento, ele proporciona que o DNA é um ambiente favorável. O sal contribui com íons positivos, que neutraliza a carga negativa do DNA. Dessa forma, o DNA precipita na solução aquosa que a gente tem. E o álcool gelado, o álcool tem que estar congelado, tá? Bem gelado, porque ele vai proporcionar uma mistura heterogênea. Duas fases, o ambiente salino faz com que as moléculas de DNA se aglutinem, formando uma massa filamentosa e esbranquiçada. Quando as meninas forem mostrar, vocês vão poder observar melhor, tá? E o DNA não se dissolve no álcool, com a concentração na temperatura que usou nesse experimento, pelo fato do DNA ser mais denso que a água, e a mistura aquosa desses restos celulares, ele se localiza na interfase da fase alcoólica e aquosa. Então, agora, nós vamos colocar o experimento aqui para vocês poderem observar melhor. E esse foi um dos métodos alternativos do ensino básico, tá? Oi, meu nome é Ana Clara e hoje a gente vai mostrar alguns métodos alternativos para fazer extração de DNA. A gente sabe que para fazer uma extração de DNA em laboratório, muitas escolas não têm esse acesso por conta do alto custo. Então hoje a gente vai mostrar um jeito simples com materiais que geralmente a gente encontra em casa. A gente vai mostrar agora os materiais que são necessários. Aqui temos um filtro de café com filtro, uma cebola bem picada, sal, gelo, palito de dente, colher, 2 copos, sendo que um com metade dele com água, e tem que ser um copo bem transparente para a gente conseguir ver. Detergente neutro, sem cor, para poder enxergar melhor também. Álcool gelado, congelado, plástico filme e uma panela quente para a gente fazer um banho-maria. Para começar o experimento, a gente vai pegar um copo e encher com mais ou menos 2/3 de água. E vamos adicionar uma colher bem cheia de detergente incolor. Tem que ser incolor, porque se o corante, se ele for colorido, pode atrapalhar a gente visualizar o DNA. E vamos mexer devagar para não criar espuma.
gente adiciona uma colher de chá de sal e mexe de novo devagar. Por último, vamos colocar a cebola. E tampar com plástico filme. E vamos levar para o banho-maria, que já está esquentando aqui, e deixar por 20 minutos. Aqui a gente tirou a cebola do banho-maria. Vamos tirar o plástico. E vamos filtrar aquele filtro de café. Aí essa água filtrada nós vamos colocar no gelo. E deixar por 5 minutos aqui. Meu nome é Brenda e hoje a gente vai mostrar outra forma de extrair o DNA, só que dessa vez vamos usar o morango. Aqui eu já coloquei uma colher de detergente, agora eu vou colocar uma colher de sal. Uma colher de morango. E meio copo de água. E mexer devagar para não criar gotas.
banho-maria por 20 minutos. Depois de pronto, a gente vai deixar 5 minutos no gelo. Agora, depois de deixar o molhar por 5 minutos no gelo, a gente vai colocar o álcool gel. E aqui conseguimos ver o código genético do morango. Então, agora, após a aula prática apresentada pela Ana e pela Brenda, a gente vai dar início à aula teórica e vamos apresentar o, o DNA, né, como ocorre para a célula produzir novas moléculas de DNA. Primeiro, a célula, a gente tem que entender que a célula ela é como se fosse uma fábrica, que ela vai produzir diversas cópias do DNA que está localizado no núcleo, e essas cópias elas são divididas em algumas etapas. E essa primeira etapa, que ocorre a replicação, ela vai sintetizar uma molécula de RNA a partir daquele DNA original que está localizado lá no núcleo da célula. Então, lá no núcleo da célula, é sintetizado uma molécula de RNA através da replicação. E pode passar esse slide, por favor. E aí, pode voltar na imagem, por gentileza, obrigado. Então, o DNA, né, a fita de DNA, ela... Você pode voltar, por gentileza, naquele outro slide? Quando a gente olha para o DNA, primeiro a gente tem que entender como ele é, né? Ele é uma fita dupla e ele é composto pelos seus monômeros. E esses monômeros, eles têm um encaixe, eles têm um par, digamos assim. São 4 monômeros que compõem, né, essas partes que vão ser a construção do DNA. E, enfim, quando a gente olha para a fita dupla, a gente já consegue ter uma ideia assim de como que essa molécula de DNA é construída. Pode passar por gentileza? Certo. Então, quando a partir do DNA é feito, né, uma replicada, uma molécula de RNA, essa molécula de RNA ela é somente uma fita e ela vai servir de molde para a criação de uma nova molécula de DNA. E a partir então dessa molécula de RNA, né, então traduzido, né, em diferentes proteínas. E essas proteínas servirão para dar origem a novas células ou a novas serão produzidas novas proteínas para serem utilizadas na célula para a realização das atividades celulares dela. Pode passar, por favor. Bom, o DNA, né, ele é composto por 4 bases, né, que a gente chama de monômeros. Essas bases são a citosina, a guanina, a adenina e a timina, como a gente vê no segundo tópico, né? E cada base, elas têm um par no qual elas vão se ligar. E esse que é o mais importante da gente saber, né? Que essas partes, elas têm já um outro componente no qual elas vão se ligar e nas fases, né, subsequentes, elas vão estar sempre relacionadas a isso. E esse, assim, é um dos pontos importantes.
Outro ponto que eu queria destacar aqui, né, que a sequência das bases, ela determina uma mensagem que é chamada de código genético. Então, as diferentes sequências dessas bases, né, elas vão dar diferentes informações genéticas para aquela célula, né, e o que ela vai estar gerando como nas replicações do DNA. E o DNA, é outro ponto que eu gostaria de destacar, né, é que o DNA controla a atividade celular, né, da transcrição. Pode passar, por favor. Bom, novamente uma imagem do DNA para a gente conseguir ver, visualizar, né, essas bases e como elas estão interagindo umas com as outras, né? Na imagem, na figura da esquerda, na imagem, a gente vê duas fitas, né, onde a gente vê o A e o T interagindo, né? Essas ligações, elas são, a gente vai chamar assim de ligações pareadas, né, entre os monômeros. E abaixo a gente vê o C e o G, que é a citosina e a guanina interagindo e fazendo as ligações entre elas para gerar, né, diferentes códigos genéticos, né? E assim, uma coisa que é importante da gente saber nesse ponto, né, da interação e de como as diferentes bases vão interagir para formar um código genético diferente, é isso, né? Como cada base interage com qual e a diferente configuração entre diferentes tipos de bases vão formar códigos genéticos diferentes. Pode passar, por favor. Bom, o RNA, a gente tem a seguinte situação, né? A partir do momento que ele é que ele é replicado, ele é produzido, né, sintetizado no núcleo da célula, a partir de um DNA original, esse RNA ele vai servir a três funções, né? A gente vai verificar a ocorrência de três tipos de RNA. O RNA mensageiro, que ele vai levar a informação genética, né, codificada no DNA, e ele vai especificar, né, uma sequência primária de proteínas no núcleo para a síntese proteica no citoplasma, né, que o citoplasma é aquela parte, né, como a Dani já deixou para nós, que é aquela parte que fica dentro, né, da membrana plasmática no interior da célula. O RNA transportador, ele vai levar o RNA transportador ele vai levar uma informação genética, né, uma codificação. Ele vai possuir um anticódon, né, numa localização dele, para levar essa informação no RNA, no, no RNA mensageiro. Ele é uma pequena molécula de RNA produzida também a partir do DNA, e ele é uma proteína que ela como que eu posso dizer? Ela tem uma estrutura assim dobrada, né? Ela lembra um trevo de quatro folhas, mais ou menos assim. Ela tem uma estrutura de trevo que parece uma folhinha, assim, quando ela é vista em microscopia eletrônica. Bom, esse anticódon, né, ele vai reconhecer, ele vai interagir com o RNA mensageiro. E também, além desses dois, a gente vai ter o RNA ribossômico, que ele é sintetizado no núcleo e é uma molécula grande e transporta aminoácidos até o local da síntese proteica. O RNA ele recebe a informação do DNA codificado e ele produz uma proteína correspondente, né? Que essa fase, né, de produção de proteína, ela vai ser uma fase que é denominada de tradução, que a gente já vai ver mais para frente. Pode passar, por favor. Bom, o RNA ele tem uma diferença, né? Ele tem a diferença básica dele para o DNA. Por mais que o RNA seja produzido a partir de DNAs, né, ele tem uma diferença de um açúcar, né, que é a uracila, que ela tem uma diferença química, ela tem uma diferença química, né, entre a timina. Ela é a equivalente da timina
do DNA, né? Então, no RNA a gente vai encontrar a uracila, mas a diferença química dela não é muito grande. Então, ela é basicamente um equivalente da timina. Pode passar, por favor. Bom, a replicação, né, ou duplicação do DNA, né? Bom, o DNA ele é a única molécula capaz de sofrer uma autoduplicação, né? Que ocorre durante a fase S. O que ocorre é o seguinte, naquela fase S, que já foi explicado pelo Felipe, a fase S é a fase em que a maquinaria celular vai começar a produzir múltiplas quantidades de DNA. Então, a replicação ela é do tipo semi-conservativa, né, pois cada nova molécula vai apresentar uma das fitas vindo da fita mãe, né? E uma outra molécula vai ser uma fita sintetizada. Por exemplo, quando o RNA mensageiro é produzido, ele vai ficar alocado em um determinado local ali da célula e o anticódon, né, que é o RNA transportador, ele vai vir com a informação genética do núcleo do DNA original e vai sintetizar ali aquela informação genética, né? Que é onde essa é a parte, né, que é do DNA mãe. Pode passar, por favor. Bom, na transcrição, a transcrição ela é o processo pelo qual uma molécula de RNA é produzida usando um molde de DNA. Nesse caso, o RNA a fita de DNA se abre para ser a partir de um dos lados dela ser produzida uma nova fita de RNA, e esse é o processo que a gente conhece como transcrição. Pode passar, por favor. Bom, aqui a gente tem uma tabela, né, com algumas imagens de diferentes códigos genéticos, que são as diferentes configurações entre os monômeros, né, ou entre as unidades, né, que compõem os códigos genéticos, como já citados anteriormente, né, essa relação entre as bases nitrogenadas, né, que compõem os ácidos nucleicos, e os aminoácidos que compõem uma proteína. Do lado aqui na lista, a gente tem diferentes tipos de proteínas, né, diferentes aminoácidos, e eles, cada, cada, cada monômero e a configuração entre eles, como eles vão estar sequenciados, vai gerar um diferente tipo de aminoácido. Pode passar, por favor. Bom, quando o RNA mensageiro chega no citoplasma, ele se associa ao ribossomo. Após essa associação, o RNA transportador leva os aminoácidos que serão ligados, formando assim formando assim a proteína, né? Nesse caso, né, o RNA transportador ele vai trazer, né, esses aminoácidos para ser ligado naquele RNA mensageiro. Pode passar, por favor. Bom, aqui a gente tem uma fita, né, de RNA mensageiro, e o RNA transportador seria essa molécula que está inserida nele. Quando o RNA mensageiro chega no citoplasma, ele se associa a um ribossomo. Nessa organela, a gente consegue observar que tem dois espaços, né, onde entra um RNA transportador com o seu aminoácido específico, né, que é aquele código genético que é configurado por diferentes tipos daquelas unidades, os monômeros. Somente o RNA transportador tem a sequência do anticódon complementar e a sequência do códon, que vai interagir com aquele código genético que está ali no RNA mensageiro. Pode passar, por favor. Bom, uma enzima que está presente na subunidade maior do ribossomo realiza a ligação peptídica entre os aminoácidos. Essa enzima ela vai se aglomerando ali, e aí ela vai fazendo essa ligação
entre os diferentes aminoácidos que estão sendo inseridos ali. Pode passar, por favor. Bom, o RNA transportador, ele volta para o citoplasma para se ligar a um outro aminoácido. Nesse caso, quando a ligação é feita, quando um RNA transportador vem até o RNA mensageiro e se liga a ele, e quando a ligação é feita, está estabelecida, digamos assim, quando um outro RNA transportador vem, a enzima se liga naquele que acabou de chegar, liberando então aquele outro RNA transportador para poder executar uma nova, digamos, né, para se ligar novamente, né, um outro aminoácido e, enfim, participar novamente do ciclo em outro momento. Pode passar, por favor. Bom, o ribossomo agora ele se desloca uma distância de um códon. Nesse caso, o ribossomo ele vai estar se deslocando, né? Porque conforme a fita de RNA do RNA mensageiro, né? Ela precisa ser passar, né? Receber todos os diferentes aminoácidos, né? Através do RNA transportador. Então, essa estrutura, né, que a gente chama de ribossomo, ele vai se deslocando naquela fita de RNA mensageiro. E em cada momento, né, de acordo com de acordo com os RNA transportadores e conforme eles vão chegando, esse ribossomo vai se deslocando uma distância de um códon, né? O espaço vazio, né, é preenchido por outro RNA transportador com a sequência do anticódon complementar àquela sequência de códon que está, né, estabelecida no RNA mensageiro. Pode passar, por favor. Bom, uma enzima que está presente na subunidade maior realiza a ligação peptídica entre os aminoácidos. Novamente, né, a enzima faz o deslocamento, né, e realiza essa ligação peptídica. Pode passar, por favor. Bom, o RNA transportador vazio ele volta para o citoplasma para se ligar a um outro aminoácido. Assim, o ribossomo vai se deslocando ao longo do RNA mensageiro e os aminoácidos são ligados. Novamente, né, aquilo que eu falei, né, o ribossomo ele vai se deslocando naquela fita de RNA mensageiro e diferentes RNA transportadores vão chegando. E aquela enzima, né, ela vai fazendo uma ligação peptídica no RNA transportador que acabou de chegar e conforme, né, chegam novos RNA transportador, enquanto essa ligação essa, essa síntese, né, de um novo DNA não foi finalizada, esse ribossomo vai se deslocando até chegar num códon que vai indicar a finalização e vão parar de chegar RNA transportadores. E a maquinaria celular vai entender isso, né, com esse códon de finalização como um momento de encerrar e a síntese daquele novo DNA já está realizada, concluída. Pode passar, por favor. Bom, quando o ribossomo passa por um códon de terminação, né, que esse códon que eu citei, né, um códon de terminação, nenhum RNA transportador entra no ribossomo, porque na célula não existem RNA transportadores com sequências complementares ao códon de terminação. Nesse caso, né, o códon de terminação, ele não recebe novos RNA transportadores, trazendo novos aminoácidos para se ligar a esse códon de terminação. Então, esse códon de terminação, ele vai dizer assim, né, de uma maneira simplificada, ele vai falar assim para a célula, ó, esse DNA está pronto, essa nova molécula de DNA está pronta, então esse códon de terminação não vai receber um RNA transportador para dar uma continuidade no processo de síntese, né, de uma nova molécula de DNA. Passar, por favor. Bom, então o ribossomo se solta do RNA mensageiro e a proteína recém-formada é liberada e o RNA mensageiro é degradado. Nesse caso, o que ocorre, né? O RNA mensageiro ele é degradado
e a nova proteína é liberada e o ribossoma ele se desprende, né, daquela estrutura e então degradada. Bom, esse foi o conteúdo. Se vocês tiverem alguma pergunta, podem fazer, por favor. Se tiverem alguma contribuição também, a gente está aberto para as discussões. Eu vou passar a palavra agora para meus colegas para ver se alguém tem alguma pergunta ou quer acrescentar alguma informação. Pessoal, esse foi o nosso trabalho, são métodos alternativos que estamos buscando levar para o ensino básico, né, do fundamental. O Felipe também fez um jogo que vai ser inserido neste vídeo também. Ele vai estar explicando um pouquinho como que vai funcionar o jogo, né? Nós fizemos uma apresentação, uma pequena apresentação, uma amostra de como que vai ser. Geralmente esse jogo, ele vai ter que reunir uma sala com alunos e nós vamos dividir em equipes, né? Mas aí, como nós montamos tudo certinho, o Felipe vai estar explicando para vocês como que funciona o jogo, que é outro método alternativo de ensino básico da biologia celular. Depois da nossa aula teórica, a forma que a gente vai utilizar para fazer a avaliação do conteúdo da turma é através de um jogo trabalho em equipe, e o Felipe vai explicar as regras. E bom, o jogo vai ser necessário a gente necessariamente ter uma turma de 25 a 30 alunos, a qual a gente vai dividir em 5 equipes com 5 cores definidas. No caso, seriam as cores amarelo, azul, laranja, rosa e verde. Bom, no começo a gente vai ter que escolher o professor de biologia da sala mesmo, ele vai ser o juiz, a qual vai julgar as respostas dos alunos e ver se está correto. Num segundo momento, a gente vai abrir o tabuleiro com os alunos em sala de aula para mostrar para eles que cada caso do jogo vai ser um tema a ser abordado, ao qual nós vimos na teórica e na prática dos alunos de experimentos. Aí, bom, os participantes do vídeo vai formar a equipe de 5 pessoas, ou 6, dependendo da turma, se tiver 25 ou 30 alunos. Bom, e cada equipe vai escolher o seu líder para dar a resposta final, ao qual eles vão decidir e discutir. Bom, a ordem vai se estabelecer por um dado, que não está aqui. Mas a equipe vai jogar e o que der, então, ou eles decidem no par ou ímpar, eles decidem a ordem que vai começar. Bom, todos vão ter um papelzinho informando a sua cor. Formando a sua cor de equipe, que cada um escolheu bonitinho, maravilhoso. E o líder de cada equipe, no caso, cada um ali vai escolher a sua carta pergunta, que nós temos aqui, que serão várias. Cartas perguntas, a qual tem uma imagem que representa uma parte do tabuleiro e atrás tem a sua pergunta, a qual deve ser respondida. E bom, a partir do momento que o grupo escolher a sua pergunta, nós vamos ter 75 cartas perguntas no jogo. Porque cada tema, como são 5 equipes, cada equipe vai ter que ter 5 perguntas do tema. E bom, e a resposta vai responder uma vez. A equipe que ganhar, ela vai conquistando cada casinha, e se errar, ela fica parada na casa. Oi, meu nome é Daniela e a minha equipe ficou com a cor verde. E agora eu vou ler a pergunta que estava direcionada a esta cor. Aqui eu tenho 2 imagens e aqui embaixo está a pergunta e o meu grupo vai ter que solucionar a resposta, tá? Qual dessas células é uma célula animal? E como que ela obtém energia desse tipo de célula? Como que é a obtenção de energia desse tipo de célula? Eu vou me reunir com o meu grupo e a gente vai voltar com a solução desse tipo de célula. Depois de se reunir com o nosso grupo, né, eu como representante da equipe verde, nós chegamos à conclusão que a célula animal é a número 1. E como que essa célula obtém energia? Essa célula obtém energia através da mitocôndria. Aqui para vocês observarem. E sua resposta está correta.
e seu grupo verde avançará a uma casa. Todos acertaram e passaram para a fase 2. Beleza. Agora, gente, todo mundo passou para tema 2, pergunta sobre meiose e mitose, e eu vou começar com a equipe amarela. Eu vou ler a perguntinha maravilhosa. No caso, pergunta 2.1. Bom, um pesquisador determinou as variações dos números de cromossomos e de moléculas de DNA ao longo do tempo em células humanas somáticas e de linhagem germinativa. As variações na quantidade de moléculas em cada célula nos dois casos estão representadas nas figuras A e B. Está bem aqui. Bom, aí a pergunta é, a partir disso, que tipo de divisão celular está caracterizada na figura A e na figura B? Bom, eu já falei com a minha equipe e a resposta é figura A, mitose, B, meiose. E a equipe amarela acertou e avançará uma casa. E todas as equipes acertaram novamente e avançarão mais uma casa. Que é essa casa, e agora eu vou ler minha pergunta. A sequência de eventos cromossômicos que ocorrem na duplicação de uma célula somática animal está representada nos desenhos a seguir. Em qual das fases representadas ocorre a duplicação do DNA? Eu me reuni com a minha equipe rosa e a gente decidiu que a resposta é a A. E a equipe rosa acertou e avançará uma casa. E toda a equipe acertaram novamente e avançarão mais uma fase. Todo mundo acertou, todo mundo vai pela mesma fase. Agora vamos pra cá. Eu sou da equipe laranja e a pergunta tem que marcar verdadeiro ou falso. O núcleo celular contém todas as informações sobre a função e a estrutura da célula. Analise as afirmativas a seguir sobre a estrutura do núcleo celular eucariote. 1. O material genético do núcleo localiza-se em estruturas chamadas cromossomos. 2. Os núcleos são orgânulos delimitados por uma membrana e constituídos de DNA. 3. A carioteca ou membrana celular é dupla e porosa. 4. O nucleoplasma ou suco nuclear é formado por água, ribossomos e material genético. Então, eu vou me reunir com a minha equipe e a gente vai ver qual a gente acha que é verdadeiro e qual a gente acha que é falso. Então, eu acabei de me reunir com a minha equipe e a gente decidiu que a 1, a 2 e a 3 são verdadeiros. E a equipe laranja errou. A resposta está incorreta e a equipe laranja não avançará à próxima fase. Toda a equipe passaram, menos a laranja, que ficará no mesmo tema. Toda a equipe. Todas as equipes. Bom, então sou da equipe azul e a minha equipe vai responder as perguntas desse tema e eu vou ler a pergunta. O núcleo é uma estrutura que coordena e comanda todas as funções celulares. Indique as proposições que apresentam relações corretas entre a estrutura nuclear, sua ocorrência e características químicas ou funcionais. E agora eu vou ler as alternativas. A alternativa 1. Ao observarmos o núcleo interfásico em microscópio óptico, verificamos a total compactação da cromatina, que passa a chamar-se cromossomo. A 2. A membrana nuclear apresenta poros através dos quais ocorrem importantes trocas de macromoléculas entre o núcleo e o citoplasma. A alternativa 3. A carioteca corresponde ao fluido onde estão mergulhados os cromossomos e as estruturas que formam o nucleolo. Alternativa 4. O núcleo mergulhado no citoplasma está sempre presente nas células eucarióticas, podendo haver mais de um por núcleo. E a alternativa 5. O nucleolo é uma região de intensa síntese de RNA ribossômico
E a alternativa 6, a cromatina é formada por uma única molécula de RNA associada a várias moléculas de glicoproteínas. Agora eu vou me reunir com a minha equipe e a gente vai tentar chegar numa resposta. Bom, eu me reuni com a equipe azul e a gente chegou numa conclusão que a pergunta pede a seguinte questão, né? Dê uma resposta com uma soma dos números associados às proposições corretas, que são essas aqui. E a gente chegou como conclusão de que a resposta correta é a 2, o 8 e o 16. Totalizando 26, a soma dos itens, né? Que essa é a resposta correta. Está correta e a equipe azul avança mais uma fase. A equipe laranja ficou presa na fase anterior e terá a oportunidade de responder novamente. Então, eu vou tentar responder novamente a mesma pergunta, que é: o núcleo celular contém todas as informações sobre a função e a estrutura da célula. Analise as afirmativas a seguir sobre a estrutura do núcleo celular eucarionte. Aí vai ter que marcar a verdadeira ou a falsa. 1. O material genético do núcleo localiza-se em estruturas chamadas cromossomos. 2. Os núcleos são órgãos delimitados por uma membrana e constituído de DNA. 3. A carioteca, ou membrana celular, é dupla e porosa. 4. O nucleoplasma, ou súcleo nuclear, é formado por água, ribossomos e material genético. E dessa vez nós achamos que as respostas corretas são a 1 e a 3. Correto, e a equipe laranja avançará para a próxima fase. Bom, essa foi a finalização do nosso jogo. E isso, obviamente, como pode ser dito aqui, ele é uma jogada experimental mesmo, só para mostrar como funciona o jogo. E bom, e aqui a gente vai pulando partes, né, pra gente não ficar muito estendido, a gente faz com que cada grupo jogue em uma casa, e porque cada casa, cada imagem vai ser um tema a ser relacionado à nossa teórica que nós passamos aos alunos. Então a gente vai pulando e é uma jogada experimental. Só que na vida com os alunos, ele vai ser jogado por todos. Então cada casa tem 5 perguntas, são 15 casas, 15 temas, e cada tema tem 5 perguntas, o que totaliza no final 75 questões. Aqui nós fizemos experimentalmente mesmo, cada um vai numa casa só, para ficar de forma rápida e prática a explicação, mas fica de formas... Por fim, ganha quem fazer o maior número de casas, ou quem finalizar as 15 casas. Vide que se a gente considerar que cada equipe vai ter em torno de 2 a 3 minutos para responder, por casa vai aí gastos em torno de 10 a 12 minutos. Então, se a gente considerar isso com 15 perguntas, 10 minutos, vai 150 minutos. O que hoje numa escola estadual é 3 aulas, né? Então, ele demora um pouquinho aí, vai dar em torno de 2 horas e por aí. Então, ele é um jogo para ser rápido, então termina quem se terminar primeiro. E, obviamente, que se no final empatar também alguma equipe, de ocorrer, por exemplo, no final, se a gente colocar um tempo, 1 hora para jogar e dar empate, dá para colocar e as equipes ou jogarem as questões que estão ali, ou jogarem e elaborarem alguma pergunta para a equipe adversária. Então é isso a nossa jogada, o jogo nosso, e o próximo tema que vai ser discutido, o final, vai ser formas de se adaptar a essa metodologia ou as metodologias passadas para alunos com deficiência. Agora nós iremos discutir os temas sobre adaptações dessas metodologias para alunos com deficiência, vide que hoje, no ambiente escolar brasileiro, nós temos muitos alunos com deficiência e coisas do gênero. Então, bom, uma das metodologias que nós podemos trabalhar com isso, por exemplo, para alunos com deficiência visual, que são deficientes visuais, com cegueira ou pouca visão, fazer questão de passar as perguntas para Libras, fazer para o Braille, no caso, né? Se for um deficiente auditivo, fazer com que a professora de apoio pedagógica, né, dele faça essa tradução em Libras para eles de forma, ou se o professor também dá aula,
fazer Libras também, fazer essa inclusão dos alunos. Eu acho que são umas metodologias, assim como trabalhar de forma, ao invés de, por exemplo, um deficiente visual, ele não enxergar a imagem, fazer essa introdução de maquetes, a qual os alunos possam fazer e sentir através do seu tato as figuras das membranas, das células do DNA, e fazer com que os alunos também, dentro do segmento da aula, façam a inclusão com esses alunos, durante o jogo, durante a aula teórica, durante a aula experimental. E hoje a gente não tem tantos recursos, mas também temos e podemos adaptá-los para esses alunos de forma a ajudar melhor a sua inclusão no ambiente escolar. E esse é o nosso projeto, nosso trabalho, nossa metodologia alternativa de aula de ensino da biologia celular. Um jogo, aulas práticas, de forma rápida, sem que a gente necessite de um microscópio, de um laboratório, vídeo que não dá para 100% todas as escolas terem ou levar para essas escolas. E essas são metodologias de forma rápida e que são executáveis de forma rápida e executáveis tanto no ambiente presencial com os alunos, como no ambiente digital, por exemplo, numa pandemia. Vídeo que o jogo pode ser adaptado para ser jogado digitalmente, as aulas teóricas, as aulas práticas podem ser utilizadas. Então é isso, nosso trabalho. Muito obrigado pela atenção.